Olá, tudo bem? Continuando nossos assuntos sobre integrais, né? Hoje nós vamos falar um pouco de algumas técnicas de integrais, tá? A técnica que nós vamos discutir hoje é chamada técnica de mudança de variável, tá? Das técnicas eu considero a mais simples, né? E a única sacada dela é uma questão de observação assim entre os termos do integrando, assim, né? Feito isso, as coisas elas fluem de uma maneira bem tranquila. Feito? Então vamos falar da parte teórica e já vamos fazer alguns exemplos também, tá bom? Bem, até na aula passada nós trabalhamos muito com a questão do teorema fundamental do cálculo, né? O que é o teorema fundamental do cálculo? Bem, basicamente eles nos dizem o seguinte, que existe uma relação inversa entre a integral e a derivada, ou seja, eu sempre posso olhar para aquele valor da integral, qual é a função que derivando me dá essa integral, né? Me dá essa resposta aqui, né? Então, por conta disso, nós conseguimos construir umas tabelas, umas fórmulas, que a gente consegue encontrar vários tipos de integrais, né? Sempre nesse tipo de pensamento. Só que ele não nos fornece um modo para resolver esse tipo de integral aqui, ó. Integral de 2x mais a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx, tá? Então, para a gente resolver essa integral, a gente vai precisar introduzir alguma coisa extra, né? Mas o que seria esse algo extra, né? Então, essa é assim, quando a gente coloca esse tipo de teoria, né? As pessoas ficam assim, mas o que eu vou inserir? O negócio já é complexo por natureza, eu vou colocar mais coisas. Então, nesse caso, eu penso que ele vem para ajudar a nos, assim, a olhar aquela integral e tentar encontrar uma fórmula naquelas listas que eu compartilhei com vocês no vídeo anterior, para que a gente possa resolver essa integral, né? Então, esse extra seria uma nova variável. Mudaremos da variável x para u, né? Então, mas vai mudar de x para u só? Não, mas vamos mudar um conceito, vamos mudar uma estrutura ali, tá? Por exemplo, se considerarmos os elementos que estão dentro da raiz, certo? Então, ou seja, u igual a 1 mais x ao quadrado. Mas tudo bem, nós estamos em x dx. Agora, se eu mudo para u, eu preciso também do du, tá? Então, olha lá. Se eu fizer aqui u é igual a 1 mais x ao quadrado, quem seria o meu du? Bem, então assim, vamos pensar o seguinte. Se dx representa uma diferencial, então du seria diferencial em u. Ou seja, se nós chamamos esse cara de u e derivamos ele, nós vamos dizer o quê? Quanto que é essa derivada aqui? Essa derivada vai dar 2x dx, porque nós estamos derivando em x aqui, certo? Então, du é igual a 2x dx, tá? E quando eu fizer essa mudança aqui, ó, observa, aqui eu tenho, ó, 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, tá? Esse cara aqui eu vou mudar para u, que está aqui. Agora, 2x dx, quem que é 2x dx agora? 2x dx é o meu du. Então, no caso, agora, eu vou substituir por raiz de u du. E essa integral aqui, eu consigo resolver. Tá? Por quê? Porque tem fórmula para ela. Eu consigo transformar isso aqui numa potência, u elevado a meio, faço as operações, e eu chego à conclusão que esse resultado aqui é 2/3 de u elevado a 3 meios, certo? Mas volto à questão, quem que é meu u? O meu, mais a constante, perdão. Quem que é meu u? Meu u é 1 mais x ao quadrado. Então, retornando e reescrevendo, eu vou ter 2/3 de 1 mais x ao quadrado elevado a 3 meios mais c, certo? Então, quando eu resolvo esse tipo de estrutura, né, quando eu faço essa reestruturação aqui, eu insiro essa nova variável, eu consigo observar que ela tem eu consigo observar dentro das fórmulas algo que consigo resolver, resolvo essa e volto. Por isso que se chama mudança de variável, tá? Então, em geral, esse método funciona sempre que temos uma integral que pode ser escrita da forma g de x vezes g' de x. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer que, tipo, dentro da integral a gente consegue observar que existe uma relação entre os termos. Por exemplo, ali, 1 mais x ao quadrado é 2x. Ou seja, 1 mais x ao quadrado, se eu derivar 1 mais x ao quadrado, eu tenho 2x. Então, eu tenho essa relação aqui, que é essa daqui que eu falo aqui, tá bom? E considerando f' igual a f de x, então, isso aqui a gente já falou quando a gente falou do teorema fundamental do cálculo, né?
Então f' de g de x vezes g' de x é igual a f de g de x. Opa, isso aqui parece o quê? Parece uma função composta. Para resolver a função composta, eu tenho a regra da cadeia. Então, se eu trabalhar com a regra da cadeia, ou seja, derivar esse cara, qual é a função que derivando me fornece esse cara aqui? Então, se eu pegar esse resultado, f de g de x, e calcular, aplicando a regra da cadeia, vai ficar derivada de f vezes a derivada de g, que é exatamente esse cara. Então, nesse caso, é o seguinte, ó. Se eu pegar esse cara aqui, ó, isso aqui também é a regra da cadeia, porque eu vou derivar quem está aqui dentro, a derivada de 1 mais x ao quadrado é 2x, e vou derivar esse cara aqui também, daí eu vou derivar o todo, né? Quando eu derivo tudo isso aqui, vai dar a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, para a gente poder verificar se está certo, basta aplicar a regra da cadeia. Tá certo? Então, com isso nós temos uma definição. Então, eu tenho u igual a g de x, se u for uma derivável cuja imagem é um intervalo i e f for contínua. Então, f de g de x vezes g' de x eu posso escrever como integral de f de u du. Observem que quando eu faço isso daqui, ó, eu consigo abre um leque para eu poder retornar nas minhas fórmulas e tentar observar qual é a que mais se aproxima para eu poder resolver esses exercícios, tá bom? Bem, basicamente essa é a ideia da mudança de variável, ou seja, fazer uma observação dentro dos termos, ver se existe uma relação entre a função e a sua derivada, como aqui, ó, g de x e g' de x. Feito isso, tentar transformar isso numa mudança, fazendo uma mudança de variável, de forma que fique com essa estrutura aqui. E essa estrutura eu calculo e depois eu retorno para g de x, tá bom? E com isso a gente tem alguns exemplos ali, tá? Bem, eu vou falar basicamente um pouco de cada um deles, porque a gente já consegue observar algumas relações aqui. Por exemplo, ó, x ao cubo vezes cosseno de x à quarta. Olha lá, o x à quarta, o que que acontece? Eu posso chamar esses elementos de u. Quando eu fizer a derivada de u, vai ficar x ao cubo, ou seja, eu já tenho uma proximidade aqui. 2x mais 1, eu também não consigo resolver essa integral, mas se eu fizer esse cara como uma mudança de variável para u, eu consigo observar a relação entre os termos aqui. Então, quando eu derivar isso aqui, vai ficar 1, ou no caso 2, dx, que eu tenho uma proximidade muito grande com o dx aqui, ou seja, eu só tenho dx. Mesma característica, 1 menos 4x ao quadrado, eu chamo esse cara de u. Quando eu derivo, vai ficar 2x, eu já tenho um x dx aqui, então fica mais fácil. Essa aqui, e elevado a 5x dx, eu chamo esse cara de u, e quando eu derivo, fica só o dx também, 5dx, né? A tangente é um pouquinho mais complicada, mas é só mudar a variável aqui de... O que é o tangente? A tangente é seno sobre cosseno. Então, nessa relação de seno sobre cosseno, o que acontece? Se eu pegar a derivada de 1, vai ficar assim, a derivada do seno é cosseno. Então, se eu fizer umas relações ali, eu consigo calcular essa integral aqui, beleza? Bem, feita essa primeira parte de observação, agora vamos fazer eles no exercício mesmo, tá bom? Bem, então olha lá. Temos essa primeira integral para resolver. Então, como eu já disse, ó, observa essa relação aqui, ó. Então, existe uma relação desse cara com esse cara aqui, né? Que é mais ou menos essa aqui, né? F de g vezes g' de x. Ou seja, aqui dentro eu posso fazer uma observação. Então, nesse caso, eu vou chamar u igual a x à quarta. Então, u vai ser igual a x à quarta mais 2. E como eu falei para vocês, eu tenho que mudar agora aqui, né? Então, quem que é meu du? Du vai ficar igual a quem? A 4x ao cubo dx, certo? E olha lá, aqui x ao cubo dx, eu tenho aqui, ó. Olha lá, esse cara eu já tenho aqui, ó. Tá? Então, o que falta? Falta eu isolar esse 4 aqui, então vai ficar du sobre 4 igual a x ao cubo dx. Então, substituindo isso aqui na integral, eu vou ter o que? A integral de cosseno de u
no lugar de x ao cubo dx, eu vou substituir por du sobre 4. Só que 1 sobre 4 eu posso colocar para fora da integral, então vai ficar 1/4 da integral do cosseno de u du. Beleza? E agora eu consigo, porque basta olhar na fórmula de integrais, né, qual é a função que derivando me dá cosseno? É o menos seno. Então vai ficar aqui menos 1/4 do seno de u mais a constante. Mas quem que é meu u? X² mais 2. Então eu escrevo aqui. Então menos 1/4 do seno de x² mais 2 mais c. E esse aqui é o resultado dessa integral. E se eu fizer aplicar a regra da cadeia aqui, obrigatoriamente nós temos que vir para cá, tá bom? Então vamos fazer o próximo exemplo lá agora, tá? Bem, nesse caso nós temos ali a raiz quadrada de 2x mais 1. Então, como é que a gente poderia fazer? Ó, aqui se eu pegar e observar esse cara aqui, você pode notar que quando eu derivar ele, a derivada de 2x vai ficar 2, né? E aqui, ó, como eu só tenho dx, então a gente pode trabalhar com essa hipótese, né? Então eu vou chamar de u igual a 2x mais 1. Na mesma perspectiva, quem que é meu du? Meu du vai ficar quem? 2 dx. Observa, eu já tenho dx aqui, então o que eu vou fazer? Isolando aqui, eu vou ficar com du sobre 2 é igual a dx. Então com isso agora eu consigo aplicar aqui na regra, porque vai ficar do que jeito? Vai ficar a integral, opa, faltou o símbolo de integral, a integral da raiz de u sobre du sobre 2. Aqui é 1 sobre 2, é um número, eu posso colocar para fora, vai ficar 1 sobre 2 da integral da raiz de u du. Resolvendo essa integral, né, então vai ficar de que jeito? Eu vou só calcular primeiro a raiz, depois eu volto e multiplico por meio, tá? Então, raiz de u é a mesma coisa que escrever u elevado a meio du, tá? Aplicando a regra, vai ficar o quê? U elevado a 1 meio mais 1 dividido por 1 meio, 1 sobre 2 na verdade, né? Mais 1 mais a constante, tá? Fazendo essa operação aqui, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. U é igual a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2 mais uma constante. Mas observem que aqui eu tenho uma divisão de fração. Então, fixa a primeira e inverte a segunda. Então vai ficar de que jeito? Vai ficar 2 terços da raiz quadrada de u ao cubo mais c. Tá? Bem, então esse resultado agora eu vou multiplicar por meio. Então vai ficar meio que multiplica 2 terços da raiz de u ao cubo mais c. Bem, o 2 aqui eu posso simplificar. Então a minha resposta, já substituindo o valor de u, vai ficar de que jeito? Vai ficar 1 terço da raiz de 2x mais 1 elevado ao cubo mais c. Beleza? E vamos fazer o próximo exemplo agora, tá? Então, nesse caso, o que a gente tem? Nós temos assim, x igual a raiz quadrada de 1 menos 4x ao quadrado. Então isso aqui vai ser mesmas características, ó, 1 menos 4x ao quadrado, se eu derivar aqui, vai aparecer o x dx, então, mesma coisa, então, u igual a 1 menos 4x ao quadrado, du vai ficar de que jeito? Vai ficar menos 2 vezes 4, 8x dx. Então o x dx eu já tenho, então agora eu vou reescrever esse cara aqui. Então vai ficar menos du
sobre 8, que é igual a x dx. E esse resultado aqui eu substituo lá. Então vai ficar a integral de 1 sobre raiz de u menos du sobre 8. Tá? Bem, passando o menos 1/8 para fora, vai ficar menos 1/8 da raiz da integral, da integral de 1 sobre raiz de u du. E aqui eu também consigo trabalhar, né? Que jeito? Vai ficar, vou calcular. Então, 1 sobre 1 elevado a meio é a mesma coisa que eu escrever u elevado a menos meio. Então, calcular essa integral é calcular essa integral. Deu. Então, vai ficar u elevado a menos meio mais 1 sobre menos meio mais 1. Menos meio mais 1 é meio. Então aqui vai ficar u elevado a meio sobre mais a constante. Fixa a primeira e inverte a segunda, então isso aqui vai ficar 2 raiz de u mais a constante. Mas eu tenho aqui, ó, o menos 1/8, né? Então aqui vai ficar menos 1/8 que multiplica 2 da raiz de 1 menos 4x ao quadrado mais c. Simplificando esses dois, então eu vou obter o que? Menos 1/4 da raiz de 1 menos 4x ao quadrado mais c. E esse daqui é o meu resultado. Beleza? Vamos fazer a próxima agora. Bem, o próximo exemplo é esse daqui, ó, e elevado a 5x dx. Mesmas características. Se eu olhar para esse cara aqui, eu sei que se eu derivando ele vai ficar 5 dx, né? Então eu já tenho o dx aqui. Mesma coisa, então. U igual a 5x du vai ficar quem? 5 dx. Portanto, isolando o dx aqui, eu vou ficar com du sobre 5, e colocando assim vai ficar o que? Integral de e elevado a u du sobre 5, que é igual a 1/5 da integral de e elevado a u du. Bem, a integral de e elevado a x é e elevado a x, então a integral de e elevado a u é e elevado a u. Então aqui no caso vai ficar 1/5 de e elevado a u mais a constante. Mas quem que é meu u? 5x. Então vai ficar 1/5 de e elevado a 5x mais c. Beleza? Vamos fazer o próximo agora. E por último, vamos resolver essa daqui, essa integral tangente de x dx. Bem, para isso nós precisamos relembrar de algumas identidades trigonométricas, tá? Essa daqui, a tangente de x, eu posso escrever como seno de x sobre cosseno de x dx, certo? Bem, então como é que a gente pode trabalhar com essa perspectiva aqui, né? Bem, nós temos uma relação entre o seno e o cosseno, tá? Então eu vou fazer o que? Eu vou chamar esse cara de u, por quê? Porque eu derivando o cosseno dá menos seno, então já tenho o seno de x dx aqui. Então aqui, ó, u é igual a cosseno de x. Du vai ficar o quê? Menos seno de x dx. Ó, o seno de x dx eu já tenho, então isso aqui eu posso escrever como sendo o quê? Vou colocar o sinal negativo para fora, vai ficar menos a integral de 1 sobre u seno de x dx du. E nós também temos uma integral, um resultado para isso aqui, né? Que a integral de 1 sobre u é ln de u, tá? Então vai ficar menos ln, vou colocar em módulo, tá?
do cosseno de x, tá? O cosseno de x mais a minha constante, tá? Bem, aqui nós temos olhar algumas propriedades do logaritmo, tá? Por exemplo, eu tenho assim, se eu tenho o log de a elevado a menos b, e isso daqui é a mesma coisa que menos b log de a. Então, considerando b igual a 1, então fica menos, então eu vou aplicar o contrário aqui. Como esse sinal aqui é menos, então vai subir. Então vai ficar ln do módulo do cosseno de menos 1. Ora, o cosseno de x, opa, faltou o x aqui. O cosseno de x elevado a menos 1 é o que? ln de 1 sobre o cosseno de x mais c. Mas quem que é 1 sobre cosseno? É a secante. Portanto, a integral da tangente de x é igual a quem? Ao logaritmo do módulo da secante de x mais c. Beleza? Então, essa é uma integral interessante porque mexe com bastante elementos, mexe com funções trigonométricas, relembra as propriedades trigonométricas de logaritmos, as propriedades envolvendo logaritmo, né? E umas sacadas ali, beleza? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, né? Pois, como eu sempre digo aqui no nosso canal, né? O conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês, se cuidem e até a próxima.